Olá, meu nome é Daniele Garcia, sou responsável pela Ciência Acústica e Arquitetura. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre acústica em ambientes corporativos, em ambientes de trabalho. Nós já falamos nos outros vídeos sobre o efeito do ruído no colaborador, da produtividade, na questão do estresse, do bem-estar. Falamos também sobre os principais ambientes dentro de um espaço corporativo que deve ter tratamento acústico, qual que é o tipo de tratamento que deve ter. Já falamos também sobre os tipos de ruído que chegam dentro dessas edificações e como eles devem ser tratados, que chegam dentro, os que são produzidos dentro. E agora eu vou mostrar os principais materiais que a gente usa nessas situações. Então, com relação ao isolamento do ruído aéreo, o que é o isolamento do ruído aéreo? Um escritório, um ambiente que está situado dentro de uma área urbana, que é o que mais acontece, dentro de um grande centro, que tem ruas muito movimentadas, que tem um nível de pressão sonora muito elevado e que deve ter um isolamento das suas envoltórias, de maneira a fazer com que o som que chegue ali dentro tenha um ruído ambiente, seja um ruído ambiente baixo o suficiente para a pessoa poder exercer suas atividades ali dentro. Então, como que a gente trata isso? A gente tem que ter sistemas de vedação, sistemas de cobertura, sistemas de piso que tenham um desempenho acústico suficiente para poder atenuar o ruído de fora para dentro. Um sistema convencional, o sistema de parede de alvenaria, ele já tem um isolamento muito bom, um isolamento aproximadamente de 40, 44 decibéis. E aí, quando a gente começa a colocar, quando eu chamo sistema de vedação, eu estou falando de parede, estou falando de janela, esquadrias. Quando a gente começa a colocar aberturas ali, inserir esquadrias, a gente está enfraquecendo muito o desempenho acústico desse sistema. Então, se eu tenho uma esquadria que isola, normalmente uma esquadria que não tem nenhum tipo de tratamento, isola 20 decibéis, e essa parede que isola 44, a tendência é que esse sistema isole próximo dos 20. Então, se eu estou dentro de uma área, de uma rua muito movimentada, que vai ter uma geração de nível de pressão sonora de 80 decibéis, se eu tenho um sistema de vedação que isola 20, está chegando 60 ali dentro. E a pessoa que está ali dentro trabalhando, ela vai ter que elevar a voz dela para 70, que é o efeito lombardi, que nós também já falamos, para poder ser ouvida. Isso é falar gritando, Então, é um nível de estresse muito elevado. Como que a gente trata isso? Principalmente esquadrias de alto desempenho. Quando eu falo esquadrias de alto desempenho, eu estou falando não só das espessuras de vidro, mas do tipo de caixilharia que tem ali, caixilharia que consiga fazer uma vedação ideal, porque na hora que essas esquadrias fecham, elas têm frestas e a partir dessas frestas eu perco muito o isolamento. E aí, tratando essas envoltórias dessa forma, eu consigo garantir um isolamento bom de vedação. No sistema de cobertura, a gente tem que pensar assim, o que eu tenho? Eu tenho uma laje ou eu tenho só uma cobertura metálica? E essa cobertura metálica ela vai transferir muito o ruído, esse ruído externo, mas também vai gerar muito ruído quando estiver chovendo. E aí, o que eu tenho que criar? Eu tenho que pensar numa superfície que amorteça esse impacto, porque o ruído da chuva é um ruído de impacto. Então, para amortecer o ruído de impacto, eu tenho que criar um sistema que seja um sistema mola, E, na verdade, a gente consegue fazer isso com as telhas sanduíche. A telha sanduíche, ela deve ser usada com o núcleo de poliuretano, que é a telha com núcleo de isopor. Ela não tem capacidade isolante. Ela consegue isolar o calor, não consegue isolar o ruído. Isso é um mito da acústica, O isopor não serve para acústica. E aí a gente altera as espessuras desse núcleo para garantir mais ou menos isolamento. Tudo vai depender do que eu tenho do lado de fora e quanto que eu quero atingir ali dentro. Dentro de um ambiente open office, por exemplo, eu preciso chegar em 45 de ruído ambiente. Se eu não consigo fazer isso na telha, numa especificação de telha correta, eu posso pensar em forro. E aí o que eu tenho que fazer é fazer o mesmo sistema pensando numa parede, como se fosse uma parede horizontal que dê conta de fazer esse isolamento. Então, sistemas em drywall, placas de gesso acartonado com miolo em lã de vidro, dá conta de fazer um isolamento adequado, mas isso não resolve a questão da absorção. Existem alguns materiais, poucos materiais de absorção que ele trata essa coisa, tem uma atenuação de ruído boa e que também conseguem ter uma superfície que absorva o som. Um desses materiais é esse aqui, que é uma madeira mineralizada. Isso aqui é uma lasca de madeira solidarizada com cimento
isso tem uma capacidade isolante boa e uma absorção também adequada. Então eu consigo usar esse material às vezes para poder criar essa condição de isolar o ruído de cima para baixo, né, quando eu não consigo fazer isso na própria telha, e depois pensar em absorver esse ambiente interno aqui. Então já cheguei no a próxima situação, que é a da geração de ruído pela atividade, pelo trabalho. Então, dentro do ambiente de trabalho, as pessoas falam e a multiplicação de conversas paralelas eleva o ruído, né? Ela cria um ambiente barulhento. Isso aí piora quando eu tenho superfícies reflexivas que o som bate, reflete e ele vai se multiplicando, as ondas sonoras vão se somando. Eu preciso tratar as principais superfícies que têm maior capacidade de reflexão dentro desses ambientes. Dentro de um open office eu tenho dimensões horizontais muito grandes, dimensões verticais pequenas. Então o forro é o principal lugar onde eu consigo fazer essa absorção. E aí eu faço essa absorção com materiais como esses que são os gessos acartonados perfurados, né? Com materiais que sejam com lãs, né? Lã de vidro, lã de rocha, com proteção por baixo, materiais fibrosos, que são essas placas aqui, placas de forro, que são feitas de fibra e tem uma superfície minimamente irregular para fazer com que essa absorção aconteça. Posso fazer também com esses tipos de materiais aqui, que são placas de MDF, ranhurada e perfurada por trás. Cada material desse tem um desempenho. E aí, a norma ISO, que trata de Open Office, ela fala que materiais para forro em Open Office, a recomendação é que a gente use materiais que tenham índice de absorção sonora próximo de 1. Ele varia de 0 a 1, então próximo de 1. Se eu usar isso no forro, eu consigo minimizar a questão da reverberação. Mas essa quantidade de material ela deve ser calculada. Se a gente coloca isso em excesso, esse ambiente fica muito seco, né? Em salas de reunião, por exemplo, se eu coloco muito material de absorção, a projeção da voz ela não acontece. As pessoas começam a ter dificuldade para ouvir o que o outro está falando. Não é a inteligibilidade, é a dificuldade mesmo para poder ouvir isso. A gente tem que preocupar na questão do flutter echo, né? Que é essa reflexão múltipla do som por conta de paredes paralelas. A gente pode tratar isso com esses materiais aqui, né, que são materiais que a onda sonora entra e depois ela vai ser absorvida ali dentro. E dentro do ambiente de trabalho, dentro da estação de trabalho, eu também consigo atenuar de um espaço para o outro, primeiro através da placa, né, que ela já é uma barreira, mas eu também consigo incorporar materiais de absorção ali. Então muitas pessoas já viram, né, materiais como materiais macios na frente das pessoas, na frente desses ambientes, que serve para poder amortecer, absorver esse som para fazer com que ele passe de um ambiente para o outro atenuado. Essa norma ISO ela diz que essa atenuação tem que ser de 6 decibéis entre um ambiente de trabalho e outro. Por último, a questão do impacto, né, o toque-toque, caminhar das pessoas ali dentro. Isso incomoda muito algumas pessoas, quando elas estão concentradas, trabalhando, começa a andar ali do lado, ela desperta e vai olhar o que está acontecendo. Isso a gente resolve no piso, então a gente tem que usar materiais de piso que sejam materiais macios, que consigam amortecer esse impacto. Aqui, ó, a gente tem que é um piso vinílico, então esse é um material que fica no piso, ele é muito flexível e essa flexibilidade faz com que esse som não aconteça, ele não exista. Isso é importante dizer que tem uma confusão pode acontecer uma confusão entre isso aqui, ó, e o uso de mantas de contrapiso. Uma outra situação é esse toque-toque passar de um andar para o outro. A gente está falando dentro do próprio ambiente de trabalho. Quando ele passa de um andar para o outro, a gente trata no contrapiso. Então, antes de a gente fazer o acabamento, a gente coloca isso aqui. Isso aqui não resolve a questão do ambiente de trabalho, da geração do impacto para dentro desse ambiente. Então, são esses materiais que a gente pode usar, são alguns materiais, né? Existem inúmeros materiais no mercado. Esses não são materiais baratos, porque eles são materiais de alto desempenho, então eles devem ser calculados, a quantidade exata deve ser calculada, para que não haja excesso, né? Para piorar essa dificuldade de comunicação, que o som não seja projetado onde ele tem que chegar e também não haja reverberação em excesso.
Essa é a contribuição que a acústica dá para esses espaços corporativos. Criar um ambiente silencioso, agradável, onde as conversas fluem de uma maneira dinâmica, onde as pessoas se sentem bem ali e não se sentem incomodadas por conta de nenhum ruído que chegue nesse espaço.